Nesse vídeo eu vou falar pra vocês como é que funciona a tão esperada, tão falada etapa do mar dentro do curso de inglês do Mário Vergara. Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando em inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. E eu falo também sobre o curso que eu faço, que é o curso de inglês do Mário Vergara. E se você gostou da proposta do canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder conteúdo e já vai deixando o seu like pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. E aqui, pessoal, assim como eu falei nos vídeos das outras etapas, da primeira e da segunda, o Mário também dá aquela previsão de quanto tempo, mais ou menos, você ficará nessa etapa aqui. E ele dá um prazo de mais ou menos 3 meses e meio. E você terá aqui, ao final dessa etapa, 2.000 cards. Ou seja, 1.000 cards a mais do que quando você entrou. E essa etapa vai do módulo 15 ao módulo 26. E o spoiler aqui, na verdade, é que não tem texto com áudio. Acabou a playlist, acabou o texto com áudio, e aí você vai dar graças a Deus por isso, mas entram algumas outras coisas na sua rotina e eu vou falar ao longo desse vídeo. E aqui o objetivo dessa etapa é você começar a trabalhar para atingir o Natural Listening. E dentro dessa etapa você vai precisar fazer no mínimo 100 horas de mar. Claro, gente, o que eu sempre aconselho é, se você tem mais tempo, se você pode fazer mais, faça, porque lá na frente, a longo prazo, isso vai ajudar demais no seu ouvido, na sua percepção do inglês, então façam mesmo. Nas orientações iniciais dessa etapa aqui, o Mário vai falar sobre esse mar feito na piscina e o mar feito lá, você jogado lá no mar mesmo, e tem o mar com boia e tem essa piscininha aí. Essa piscininha é aquele conteúdo voltado para o ensino do inglês mesmo, só que em inglês. E aí vai ser um conteúdo mais fácil, geralmente esse conteúdo é legendado. E o mar, não, o mar é aquele conteúdo de nativo, feito por nativo para nativo. Então é uma série, é um vídeo no YouTube, é um podcast e você pode optar por fazer esse mar com boia ou sem boia. E aí o que é isso? O que é o mar com boia e sem boia? O mar com boia nada mais é que você assistir uma série com legenda, você acompanhar um podcast com transcrição, e o mar sem boia é sem legenda, sem nada, com áudio original, e você só se joga ali dentro do mar mesmo. E uma coisa que o Mário fala é que por mais que você faça esse mar aí com boia, use a legenda e tudo mais, você só vai aprender a nadar no mar nadando no mar. Ou seja, você só vai passar a ouvir ali, a conseguir ouvir bem sem legenda, quando você começar a ouvir sem legenda. E o conselho que eu dou aqui pra vocês, pessoal, vocês já devem estar cansados de me verem falando isso, mas tirem a legenda o quanto antes. Quanto mais cedo vocês se acostumarem, vocês conseguirem, vocês se adaptarem a ouvir os seus conteúdos sem legenda, melhor vai ser a longo prazo, porque você vai se acostumar melhor, você vai acostumar melhor o seu ouvido. E uma coisa que eu costumo dizer bastante é que o nosso cérebro, ele é preguiçoso sim. Se você não estimular, ele vai se acostumar ali, ele vai se acomodar. Então, se você passa a ouvir tudo com legenda, colocar legenda em tudo que você quer ouvir, na verdade vai chegar um ponto que você vai passar a não ouvir. Por quê? Leitura é algo muito mais fácil. Eu acredito que em qualquer língua que a gente for aprender, a gente vai aprender a ler primeiramente, a gente vai aprender a ler mais rápido, logicamente, né? É óbvio isso. Então, seu cérebro vai tender a quê? Se apoiar na leitura. E se apoiando na leitura, o seu ouvido vai ficar um pouco de lado. Então é isso, gente. Eu tirei bem cedo, tirei as legendas bem no início do mar, na verdade. Ali eu assisti uma série toda com legenda e as próximas séries eu comecei a intercalar legenda. E essa é outra dica que eu dou pra você. Se você ainda tá inseguro em tirar totalmente, um episódio com, um episódio sem, ou ver vários episódios com e vários episódios sem, e só de fazer aí de forma intercalada você já consegue perceber
uma evolução tremenda. A partir do momento que você vê ali, sei lá, 5 episódios com legenda e 5 sem, quando você voltar a repetir o processo, você vai perceber evolução. Eu acredito que não tem erro, assim, na questão de ver a evolução depois que você começa a fazer isso de forma intercalada. E aí tá intercalando, vai diminuindo a quantidade de episódios que você vê com legenda até zerar essa quantidade. Zerou a quantidade? Tenta se acostumar ali e ó, segue a vida que depois vai ficar muito mais fácil. Eu garanto pra vocês, fica muito mais fácil e vocês logo vão atingir o Natural Listening, que é o objetivo inicial aqui da etapa. E aqui uma coisa muito interessante a respeito dessa etapa é a questão das aulas, porque as aulas você vai ver quando você quiser. Às vezes tem 4 aulas na semana, 4 aulas no módulo ali, né? E você vai ver essas aulas. Você pode dividir durante a semana ou você pode ver tudo em um dia só, não tem problema. O ritmo das aulas é você que escolhe e eu gostei bastante. E ainda sobre as aulas, pessoal, eu queria responder uma coisa que eu recebo muito, tanto aqui quanto lá na minha DM, no Instagram, inclusive, vou deixar o arroba aqui se vocês quiserem seguir, que é a questão da gramática. E aqui, gente, a gente tem uma etapa inteira de gramática e essas aulas continuam lá na etapa 4. Então, sim, o curso de inglês do Mairo tem gramática. E a pergunta que eu recebo, na verdade, é: quando eu vou começar a estudar gramática? Se eu tenho interesse em estudar gramática? E, gente, eu já estudei gramática, na verdade, eu tenho estudado gramática todo dia, porque toda estrutura nova, qualquer coisa diferente que eu acho, eu quero saber, eu quero ver ali como é que tá funcionando aquela estrutura, então eu vejo sim. Mas eu já vi gramática, eu já tive muitas aulas de gramática dentro do curso, porque acaba que como o curso começa nos textos e você ouve muito inglês desde o início e ele não foca na gramática desde o começo, muita gente tende a acreditar que não tem. E sim, gente, tem e muito. O que acontece aqui é que quando você chega a estudar gramática, você chega ali nessas aulas aqui do Mar, você já conhece a estrutura. Então ele vai pegar uma estrutura e vai desmembrar a estrutura ali e você já conhece aquilo muito bem, você só não sabe dar nome a cada coisa e é isso que ele vai te mostrar. Ele vai dar nome aos bois e os boizinhos que você já conhece muito bem. Uma palavra lá que você não sabia que, por exemplo, se chamava modal verb, você não sabia que era um phrasal verb, por exemplo, e ele vai te dando isso aí. As regras lá, a ordem das palavras, você não sabia por que as palavras ficavam nessa ordem, mas você sabe que essa é a ordem certa das palavras, né, serem encaixadas ali na frase. Então ele vai te explicar isso. Você já está familiarizado a essas estruturas. Então fica muito mais fácil e eu adorei ter estudado gramática, depois ter estudado gramática lá na frente, quando eu já conhecia muitas estruturas, me ajudou demais e ficou muito mais fácil para aprender dessa forma. Porque eu sei que foi uma coisa que eu lutei muito no meu ensino médio e, assim, é aquela coisa, a gente reclama do verbo to be quando a gente tá lá na escola aprendendo inglês e a gente nunca consegue aprender o verbo to be, porque se você ficar preso demais às regras, é mais complicado. E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de me apegar à regra daquilo ali, porque na hora de falar eu vou ficar, tá, mas na regra fala que isso aqui tem que ir primeiro e aquilo tem que ir depois, e quando é pergunta tem que ser assim, quando é negação tem que ser assim. Então, gente, não, meu cérebro não funciona assim. Então, o método do Mairo foi algo que me ajudou demais nessa questão aí. E hoje a gramática não é a minha inimiga. Antes eu abominava a gramática, de fato. Hoje eu faço algumas brincadeirinhas assim, eu não gosto muito de gramática, de fato. Mas hoje ela não é uma inimiga como ela já foi no passado. E agora, gente, assim como eu tô fazendo nos outros vídeos de etapa, eu vou falar um pouquinho como foi pra mim, como é que aconteceu o Mar, né, essa etapa do Mar, e quanto tempo eu fiquei nessa etapa. E essa foi uma etapa que eu tava muito ansiosa pra entrar, porque o Mairo sempre falava dela e ele falava uma coisa também. É a etapa mais fácil dos alunos desistirem dela e saírem do curso e depois, né, voltarem depois de muito tempo, porque é uma etapa mais puxada, é uma etapa que você vai precisar de muita força de vontade pra continuar, porque é aquela coisa, né, gente, quando a gente começa a ouvir o inglês, a gente não entende nada, então
é muito mais difícil você continuar quando você não está entendendo. E aí, como ele falava tanto dessa etapa, ao longo das etapas anteriores ele falou muito do mar, eu estava louca para chegar aqui e começar. E uma coisa que eu gostei muito foi a questão das aulas, e as aulas eu fiz elas da seguinte maneira. Por exemplo, se eram 4 aulas na semana, eu dividia e deixava um dia livre, então eu fazia elas direto. Por exemplo, deixava a segunda livre e fazia as aulas aí de terça a sexta, ou deixava a sexta livre. Geralmente eu deixava ou a sexta ou a segunda livre, porque na maioria das vezes eu acredito que foram 4 aulas aí no módulo. Alguns eu acho que foram 3, então foi bem mais fácil ele dividir na semana e eu colocava dia sim, dia não. Então foi bem tranquilo assistir às aulas. E como você não tem aula todo dia, todos os dias da semana, você não precisa fazer aula, e como eu falei, você pode até deixar para fazer tudo em um dia só, você acaba tendo mais tempo, por exemplo, para fazer o seu mar, que aqui tem que ser no mínimo 1 hora. Aí vai a sua rotina, né? Mineração, mar e Anki, e aí no mínimo 1 hora de mar, e as aulas do portal quando você tiver ali um tempo para fazê-las também. E aqui eu continuei mantendo o meu ritmo, continuei fazendo da forma que eu conseguia fazer, e até assim, no fim do mar, eu me dediquei mais a escutar o inglês do que a ficar assistindo aula no portal. Então, teve vezes assim que eu deixei 2 módulos para fazer de uma vez assim na mesma semana, porque eu não estava me importando tanto com aulas, porque eu vi que as aulas eram muito tranquilas, justamente por essa questão da gramática que eu já expliquei. Então eu foquei bastante em ouvir o inglês e, como já falei também, intercalei legendas e tirei legendas o mais rápido possível. Eu vi uma série toda com legenda logo no início, e a partir da segunda série que eu assisti, eu já comecei a ver alguns episódios intercalando, até que eu me vi numa situação que não tinha legenda pra série e eu tive que assistir sem legenda, e a partir daí eu continuei vendo sem legenda e até hoje estou aqui. E hoje em dia eu posso falar que eu tenho um bom ouvido, que eu escuto bem o inglês, que eu cheguei no Natural Listening, mas isso tem pouco tempo. Então observem só, eu cheguei no Natural Listening recentemente e eu saí da etapa do mar, observem, há mais ou menos 1 ano, que foi no dia 10 de maio. Então, gente, tem que ter muita paciência para você chegar lá, porque aqui você só vai começar o processo do Natural Listening. Até você chegar lá, ainda vai demorar um tempo, e isso entra em outra questão que eu recebo muito, porque muita gente logo que entra no mar fica muito ansioso. Ah, e agora entrei no mar, né, já vou começar a entender tudo. Ah, com quantos dias você começou a entender? Com quantos meses você começou a entender? E, gente, não é assim. Com quantas horas? Porque a gente costuma medir bastante em horas, né, quando a gente tá estudando inglês. Eu não faço essa medição mais, mas eu recebo muito essa pergunta. Com quantas horas você começou a entender bem? Com quantos dias? Com quantos meses? E na verdade não foi assim, gente. Aí, ó, já vai pra mais de 1 ano que eu estou escutando inglês, estou fazendo esse exercício, e é agora que eu sinto toda essa confiança no meu listening, porque pouco tempo atrás não existia isso. Sobre essa etapa, o que eu quero dizer para vocês é, de fato, é uma etapa difícil, é uma etapa que vai exigir muito de você. Como eu disse, não é fácil você permanecer quando você não entende muita coisa, e você vai demorar para entender, isso é normal. O que vocês não podem fazer, e aqui é um alerta e um pedido para vocês também, porque como eu falo, eu quero vocês bilíngues. O pedido e o alerta é o seguinte: não negligenciem o listening de vocês de forma alguma. Eu recebo alguns comentários aqui e algumas pessoas lá na DM no Instagram falando: ah, eu acabei deixando o listening de lado, não sei se vou conseguir voltar aí pro listening tão cedo. E gente, isso me preocupa muito, me preocupa demais, porque é o seguinte, o que a pessoa geralmente alega é: eu não estava entendendo. E aí, quando você não está entendendo alguma coisa, você busca entender. Mas se você para, você nunca vai entender. Me deparando com essa situação que alguns de vocês acabam me trazendo, eu costumo retornar com o seguinte questionamento: se quando você não entende, você não faz treino de listening, quando você vai começar a entender?
Porque também, gente, não vamos nos enganar achando que só de você ler, de você estudar, você revisar o seu Anki, um dia, magicamente, sem fazer treino de listening, você vai colocar alguma coisa em inglês para ouvir e magicamente vai estar entendendo tudo. Isso não vai acontecer se você não faz o seu treino. Por isso que eu falo para não negligenciar a habilidade de forma alguma. E eu espero de verdade que vocês levem esse recadinho pro fundo do coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me contem aqui se você já tá na etapa do mar, se você ainda tá entrando, como é pra você, como é que você faz, o que tá acontecendo aí na sua rotina. E não esquece de deixar o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.